Gente da TV Amendoim, hoje a gente estamos com o nosso convidado, Jorge, vai contar um pouco da sua história de vida, qual ele teve muita dificuldade para chegar onde chegou. Então, a partir de agora, entrevista especial com a TV Amendoim, com o nosso convidado especial de hoje, o nosso amigo, companheiro e amigo Jorge. Jorge, boa tarde. Bom dia, boa noite, que é visto no YouTube. É uma satisfação você estar aqui com a gente. Boa tarde, Nildo. Boa tarde a todos os telespectadores. E é um prazer estar aqui hoje, trazendo um pouco da minha história, um pouco da minha experiência, para que possa ajudar todos os adolescentes que estão em busca de seus sonhos. Ok, Jorge. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como é que você iniciou, se você teve a oportunidade de estudar em colégio particular, ou se tua trajetória foi tudo no colégio público? Bom, Nildo, a nossa infância ela foi pesada, foi complicada, como acontece na maioria das famílias brasileiras, certo? A gente vem de uma família de 4 irmãos, viemos da zona rural, fomos criados com muita dificuldade e aos 3 anos de idade a gente migrou para Caruaru para tentar sobrevivência por dias melhores, né? E eu me lembro que o primeiro lugar que a gente morou aqui em Caruaru, né, minha mãe com mais 3 irmãos, a gente foi morar no Morro Bom Jesus. Passei uma temporada no Morro Bom Jesus, depois ficamos peregrinando por outros bairros de Caruaru. Chegamos a morar no bairro João Mota, numa chamada Casa dos Pobres, que hoje é onde está localizado o Caique. Chegamos a morar de favor, chegamos a pagar aluguel. Então, enfim, né, toda essa trajetória foi uma trajetória de dificuldade desde o início. E uma das coisas que eu me recordo muito, Nildo e os telespectadores, foi a maneira que a gente arrumamos para sobreviver aqui em Caruaru. Então, a minha família, eu junto com meus irmãos, a gente viu uma forma de sobreviver que era a profissão de vender amendoim, como autônomo. Isso. Então, o meu irmão mais velho começou, né, com seus 17, 18 anos, o meu irmão do meio começou com 9 e eu comecei aos 13 anos. Então, a gente trabalhava para sobreviver. A profissão de amendoim, ela não enriquecia e nem enriquece ninguém, mas foi um meio que a gente arrumou para trazer o pão de cada dia e tentar futuramente ter a nossa casinha própria. Resumindo a história, né? A gente passou muito tempo nisso. Eu trabalhei 11 anos como vendedor de amendoim nas ruas de Caruaru. Foi até os meus 24 anos, quando eu estava ainda no 2º ano na faculdade. E a nossa luta com a nossa infância foi sempre isso: estudando, batalhando, trabalhando. Tive que conciliar o trabalho e o estudo, que não é fácil para qualquer família brasileira hoje em dia. Mas isso aí é um pouco da história da minha infância. A gente segue aqui com o nosso programa. Hoje, convidado o professor Jorge, meu irmão, me orgulho muito dele. Ele está contando um pouco da história, do início, da dificuldade de vida, até chegar a professor, vendendo amendoim na cidade de Caruaru, encarou todas as dificuldades que você possa imaginar. Jorge, a gente estava seguindo, você ingressou na faculdade? Foi, Nildo. Eu tinha terminado o 2º grau, né, o ensino médio, e você sabe que para entrar no mercado de trabalho, não basta só ter o ensino médio completo, né? Falta a chamada experiência. E como eu não tinha quase experiência nenhuma, eu acabei terminando o 2º grau e continuei com as minhas dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Tanto é que continuei vendendo amendoim aqui nas ruas de Caruaru. Só que aí chega aquele momento, né? Chega aquele ponto que a gente tem que tomar uma decisão. Então eu percebi que eu tinha que dar um passo à frente.
E esse passo à frente era tentar fazer uma faculdade daquilo que era o meu perfil. Então fiz uma pesquisa de campo e acabei me identificando, né, com o curso de História da FAFICA. Fiz toda uma pesquisa de preço, lugar e tempo de estudo e tomei essa decisão, claro, de enfrentar todos os desafios que eu sabia que vinha pela frente, né? Então foi nesse período aí, em 2007, que eu tomei essa decisão de fazer o vestibular, mesmo sem ter condições nenhuma, mas eu estava decidido e crendo que tudo ia dar certo. Aí você seguiu, terminou o primeiro e segundo grau e a intenção era ingressar na faculdade. Isso, Nildo. A intenção era essa. Então eu fiz o vestibular em novembro, dia 15 de novembro de 2007. Para minha surpresa, eu passei. E aí, quando eu tive esse resultado que eu passei, foi quando eu tinha que tomar a decisão de fazer a matrícula rápido. Mas aí, com todas as minhas dificuldades, como já venho relatando aqui, eu não tinha nem o dinheiro da matrícula, né? Quanto mais pagar as mensalidades. Foi quando eu me lembrei do meu irmão que mora no sertão e resolvi pedir esse dinheiro emprestado a ele, que na época era R$332. Então eu peguei com meu irmão R$400 emprestado. Isso. Paguei a matrícula da faculdade, que tinha prazo, senão a gente perdia. E resolvi, né, entrar na faculdade, como sempre eu falei durante todo o curso, com 3 coisas: a cara, a fé e a coragem. Então eu me recordo assim, Nildo, que um dos pontos principais, quando eu fui fazer a matrícula, né, é você assinar um contrato com 2 testemunhas também assinando com você e você ter que cumprir aquele contrato de prestação de serviço. Então foi um momento tenso, mas foi um momento que eu tive que deslumbrar toda a minha fé acreditando que as coisas iam dar certo. Eu sabia, né, que não ia ser fácil o início do curso em 2008, só que eu não imaginava que ia ser tão difícil ao longo dos 4 anos. Então, quando eu entrei na faculdade em 2008, eu já vinha à procura de emprego, eu já vinha entregando currículo, eu já vinha falando com um, falando com outro, e as portas não se abriam. Então, quer dizer, Nildo, o primeiro ano ali de 2008, que eu posso dizer, foi o ano mais difícil durante todo o curso. O restante foi difícil, mas aquele primeiro ano ali foi um ano muito difícil, onde eu fui muito testado e tive que ter garra para continuar. Então você ingressou na faculdade sem ter estrutura nenhuma, praticamente com a cara e a coragem, o emprego que poderia vir a acontecer. Eu acho que o amendoim não era suficiente para você pagar o curso, não era? Não, Nildo. Na verdade, eu continuei vendendo amendoim só o sábado e o domingo, porque eu estudava à noite, e o amendoim você sabe que é mais a parte da noite. Então, praticamente, o que eu ganhava no amendoim não dava nem para pagar as passagens. E foram muitas coisas que aconteceram durante esse ano, né? Eu me recordo que no segundo mês, né, porque eu subia e descia a pé para a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar 4 ônibus por dia. Então, eu já descia ali no centro, do centro eu ia a pé para a FAFICA, descia também a pé, né? Eu me lembro que no primeiro mês, né, Deus me deu um livramento muito grande de um assalto ali perto do Atacadão. Tinha 2 caras armados ali esperando a gente e a polícia apareceu na hora, que eu acredito que foi uma providência de Deus. E meu amigo que descia comigo disse que não ia vir mais a pé porque não tinha condições, com medo da violência, e eu tive que continuar. Você andava em média quantos quilômetros aqui em média para a faculdade? Olha, Nildo, se você contar do centro para lá, é de 3 a 4 quilômetros. 3 para ir, 3 para voltar por dia, é de 6 a 7 quilômetros por dia que eu gastava. Outra situação que eu achei muito interessante no decorrer do curso e do ano 2008, é que como eu já não estava mais com condições de nada, eu resolvi ir ali na Feira do Troca, comprar uma bicicletinha velha de R$40 na época. E aí eu comecei da minha casa da Rendeiras, que é onde a gente mora ainda hoje, até a FAFICA todos os dias. Então eu saía aqui mais ou menos 5 da tarde, 5h30,
Pegava minha bicicleta e ia e vinha todos os dias. Chegava em casa quase meia-noite. Então o sacrifício era grande, viu? Porque a faculdade tinha quase 3.000 alunos em 2008 e só eu e outro estudante é que andava de bicicleta. Okay. Então, para você ver que não era fácil. Professor, me diga uma coisa. Qual foi o momento mais crítico que você enfrentou na faculdade? Olha, Nildo e telespectadores, como eu falei para você que eu entrei com a cara, a fé e a coragem, né? E desempregado na faculdade, a minha esperança era que no decorrer dos dias eu arrumasse um emprego, coisa que não aconteceu. Então, quando eu vi os meses passarem, né? 3 meses passarem e aquele emprego não aparecer, é quando acontece na gente o chamado desespero. E foi o momento que a gente pode dizer assim que a gente quer entregar os pontos, certo? Foi o momento que eu vi que não tinha mais condições de continuar aquele sonho e cheguei ao ponto até de procurar o diretor da faculdade para relatar as minhas condições, a situação que estava e que eu estava querendo desistir daquele projeto, daquele sonho de ser professor, que na época era o padre Everaldo. E para minha surpresa, Nildo, na conversa que eu tive com ele no pátio da faculdade, às 7 horas da noite, que eu já estava no limite, entregando os pontos, ele falou uma frase que mudou todo o rumo da nossa história. Então é sempre importante, pessoal, para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, é sempre importante ter palavras de fé, palavras de esperança, palavras positivas que podem mudar o rumo e a nossa história. E no decorrer do diálogo, Nildo, ele falou uma frase que foi marcante para mim, até o último dia da faculdade. Ele olhou para mim e disse assim, Jorge, há solução para tudo nessa vida, só não há solução para a morte. E aquela frase ali, ela deu todo sentido para mim, sabe? Porque foi a partir daquela frase que eu entendi que eu poderia ainda continuar lutando e terminar o meu curso. Foi quando ele deu a oportunidade para eu trabalhar lá de estagiário e abrir uma porta para que eu continuasse a carreira de professor. E eu tenho certeza que nessa caminhada você vê, ali estava sua vida em jogo. Ou você terminava o seu curso com essas palavras que o reitor falou para você, ou ali você iniciava uma perca total da sua vida. Porque eu acredito que na sua caminhada você viu alguns jovens se perderem, né? Na estrada, né? Exatamente. Tanto é que no curso começou comigo 65 estudantes e no final só chegou 26. Isso tanto acontece nos cursos superior, como acontece no ensino básico e no ensino médio. Nem todo mundo é apto para terminar os estudos. Então não foi diferente conosco também na faculdade, que poucos, né, alcançam verdadeiramente o seu objetivo. Então realmente tem que ter uma força de vontade sua e das pessoas que também acreditam em você. Ok, Jorge, me diga uma coisa, aí você deu sequência quando o diretor da faculdade, né, o reitor da faculdade, lhe deu a oportunidade de você trabalhar na própria universidade, aí foi quando você deu sequência ao curso? Foi, Nildo. Na verdade é o seguinte, ele arrumou um estágio para mim. Só que esse estágio não garantia a mensalidade toda e não pagaria a dívida que eu estava lá. Então, resultado, eu dei continuidade no ano de 2008, mas a dívida não parava de crescer. Certo. Porque já tinha uma dívida anterior e ainda eu teria que complementar metade das mensalidades. Então, isso daí foi uma ajuda boa, mas não foi a solução do problema. Tanto é o resultado que eu cheguei no final de 2008 devendo R$ 3.500 na faculdade e praticamente impedido de continuar o ano seguinte, que seria 2009. Mas foi quando aconteceu uma coisa surpreendente que também mudou todo o rumo da minha história. Nessa caminhada, a família é uma família humilde, simples. Teve alguém fora da família que lhe deu uma força pessoalmente? Quem você recorda agora? Olha, Nildo, como eu tinha falado anteriormente a você, eu cheguei o ano de 2009 praticamente muito desiludido por conta da dívida e por conta da situação de saber que eu não ia continuar, que ainda não tinha um emprego certo.
E uma coisa que me marcou muito foi o dia 10 de janeiro de 2009. Esse dia 10 de janeiro eu me recordo que eu fui vender amendoim nas ruas de Caruaru, num bar muito conhecido em Caruaru, que é o Quintal. E chegando lá, eu com um balde de amendoim na mão, devendo R$ 3.000. E foi quando a minha história ali mudou em uma conversa que eu tive com um grupo de pessoas que eu conhecia há muito tempo. Eu me recordo, Nildo e telespectadores, que eu estava muito triste, muito deprimido, pensando naquela dívida. Eu posso dizer assim que aquele foi o pior momento, fora da faculdade ou dentro da faculdade. Foi um momento que eu também já estava sem esperança. E eu observando aquela pessoa, ela me chamou para eu colocar um pratinho de amendoim na mesa dela. Ela falou uma frase que mudou também a minha história naquele momento. Então é importante a gente ouvir, é importante a gente ser curioso para o bem. E ele falou uma frase, ele estava no telefone, e ele falou uma frase assim que disse: olha, amanhã eu vou ir na Secretaria de Educação. Então quando ele falou aquela palavra secretaria, telespectadores e Nildo, eu naturalmente já associei à Secretaria de Educação de Caruaru, porque eu já estava procurando alguma coisa. Então esperei ele terminar de falar no telefone. Quando ele terminou, eu abordei, eu disse: você estava falando com a Secretaria de Educação? Aí ele disse: exatamente, por que é que você está perguntando? Aí foi quando eu descarreguei, como se diz, né? Eu disse: olha, é porque eu faço faculdade, mas eu estou praticamente desempregado, eu estou procurando alguma coisa na área da educação, e aquilo ali causou uma surpresa muito grande, muito positiva naquelas pessoas que estavam na mesa, porque, resumindo a história, aquela pessoa ali, que é Rubenísio, da Secretaria de Educação hoje, né, era praticamente o assessor do secretário de Educação na época, e foi a pessoa que renovou todas as minhas esperanças. Tanto é que a partir do dia 2 de fevereiro de 2009, eu já estava trabalhando no município da Educação em Caruaru. Seguindo o nosso programa aqui, eu queria saber como foi o último ano da faculdade. Aí, quero que você lembre um pouco, dê um resumo aí, como foi o último ano, se você conseguiu o serviço tão desejado para poder pagar o curso. Outra pergunta também que nós não citou, mas eu acho que você escolheu o professor porque realmente é o que você gosta de fazer hoje, né? Nildo, é uma profissão que eu escolhi sabendo do meu perfil. Como eu falei para você, né, eu acabei arrumando esse emprego em 2009, já na educação, e claro, dei continuidade ao meu curso. Então, partindo todo para a trajetória do final do ano, a gente sabe que é um ano pesado, é um ano de conclusão, eu me senti assim muito feliz, né, de estar chegando o ano de 2011, que exatamente o dia de hoje, né, que é o dia 14 de dezembro de 2011, faz exatamente hoje 9 anos que eu acabei me formando, e com esse presente aqui de poder falar e relatar a minha história de vida e a minha experiência para tantos e tantos outros estudantes e telespectadores que estão nos acompanhando neste momento. Então foi um momento assim muito gratificante. E o mais que me surpreendeu, Nildo e telespectadores, né, é que em meio ali a 3 turmas, né, de História, Pedagogia e Letras, no dia da colação de grau eu tive a oportunidade de ser um dos estudantes escolhidos para fazer ali um agradecimento ao diretor da faculdade, né, a Dom Bernardino Marquior, as pessoas que me ajudaram, que estavam lá, como Rubenísio, a minha família, a você que estava presente. Então, assim, foi um momento marcante e gratificante enquanto estudante e pessoa que estava acreditando que aquele momento ia chegar. Jorge, para finalizar a nossa entrevista para o nosso canal no YouTube, o que é que você dizia para os jovens que estão, sei lá, desanimados, estão desacreditados? Com sua experiência de vida, passou para mim que nada é impossível. Eu já ouvi relato de uma mãe formar um filho advogado lavando roupa de ganho aqui em Caruaru. Isso aconteceu
e acontece em qualquer lugar do mundo, né? Você é um jovem que vendeu amendoim, veio de uma infância pobre, simples, humilde, nunca estudou em colégio particular, pela sua história que você relatou. O que era que você dizia para o jovem de hoje que tenta chegar na faculdade? Eu acho que você vai dizer uma palavra de esperança para esse povo que está assistindo a sua história, né? Veja só, Nildo, durante essa trajetória de estudos e de trabalho, de formação, é importante a gente falar para os seus telespectadores também que Deus e que a fé é importante nessa caminhada. Por mais que você se esforce, por mais que você tenha sonhos, por mais que você corra atrás dele, também tem que ter uma ajuda, digamos assim, divina, um conforto espiritual, uma fé que leva você para além daquilo que você possa imaginar. Mas no que diz respeito ao futuro de uma pessoa, ao que ela deseja alcançar, o que eu posso dizer é como aquele grande cineasta americano falou, que é o Walt Disney, né? O Walt Disney, em um dos seus livros, ele escreveu o seguinte, né? Com relação aos sonhos. Ele diz o seguinte: se você pode sonhar, você pode realizar. Então, o Walt Disney, aos 65 anos, ele projetou, né, a maior empresa em indústrias de desenho e filmes do mundo, aos 65 anos. Então, o Walt Disney, ele morreu, deixou esse império que ainda hoje é muito grande no mundo, mas ele deixou essa lição que se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Então, o que eu gostaria de dizer para cada telespectador, para cada jovem, para cada senhor, para cada adulto, para cada senhora que ainda tem um sonho lá no seu coração, é que você corra atrás, que você se esforce, que você vai alcançar, mesmo com todas as dificuldades do mundo. Eu acho que o papel mais importante, Nildo, é primeiro você acreditar em você. Você não escute muito o que as pessoas falam, ou na sua esquerda ou na sua direita, mas tenha um objetivo. Se pegue mais com as coisas boas, com as coisas positivas, e deixe o negativismo de lado, que com certeza você vai alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Agora, só para nós finalizar, de toda a sua história, o que eu observei uma coisa, e o nosso público vai acompanhar, e eu vou dizer uma coisa a você foi muito feliz quando o reitor da faculdade veio com aquelas palavras de perseverança e esperança que nada é impossível, porque se ele não vem com aquela palavra linda para você, talvez tivesse mudado o seu pensamento, talvez tivesse desmotivado como você já estava, talvez hoje a educação lhe salvou. Esse cidadão, ele foi muito feliz na palavra dele, que ele disse que nada está perdido, há uma solução para tudo, só não para a morte. Então, aquela palavra que ele veio, eu acho que a partir daí renovou a sua esperança e você colocou na mente que realmente era capaz de chegar, né? Exatamente, Nildo. É o que eu busco hoje fazer com meus estudantes. Eu também trabalho numa escola hoje, e é com o mesmo público, que era o público que eu era na idade deles. Eu trabalho com adolescentes do Salgado, com adolescentes do Centenário, já trabalhei com adolescentes do Centenário também, do Morro Bom Jesus. Então, eu tento transmitir hoje aquilo que um dia alguém transmitiu para mim, que é fé, que é esperança, e que você pode conseguir mudar a sua vida através do estudo, através da educação e, sobretudo, através do seu esforço. Então, hoje eu sou uma prova viva de que eu sempre costumo dizer o seguinte, Nildo, que se um dia eu escrever um livro contando a minha história, esse livro ele já vai ter um título. E esse título vai ser Do Amendoim Após. Porque hoje eu posso dizer que sou um professor pós-graduado, fiz minha pós-graduação, especialização em História do Brasil. E eu posso dizer que a educação, ela me tirou das ruas de Caruaru, de deixar de ser um vendedor de amendoim, um simples vendedor de amendoim, para ser um professor de uma cidade tão importante de Pernambuco, do Brasil, que é a cidade de Caruaru. Então hoje eu me sinto feliz com isso e espero que vocês também, que acompanharam um pouco essa minha história, possam ajudar vocês a realizar os seus sonhos. Jorge, só para não encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem direto ao aluno
E desejasse, já aproveitasse agora, vamos estar na reta final praticamente de 2020, né? Isso. Um ano polêmico, e que você deixe uma mensagem exclusivamente àquele que vai assistir a aula com os professores, que represente essa classe tão bonita que acho que o mundo desenvolve esse papel tão lindo através da educação, né? Veja só, Nildo, não é porque hoje eu sou um professor, sou um educador, que eu tenho essa ideologia formada. Mas realmente a profissão de professor é aquela profissão que ajuda todas as outras, certo? E que realmente deveria ser mais valorizada. Mas a gente passou esse ano, um ano que a gente chama muito atípico, muito diferente, e que eu não sei se você lembra, por conta da pandemia, mas a única profissão que continuou segurando a peteca, mesmo à distância, foi a questão da educação e do trabalho dos professores. O mundo todo parou por conta da pandemia e os professores continuaram com as aulas remotas. Então, o que eu gostaria de dizer para os meus alunos, para os que estão terminando o ano com todas essas dificuldades, como hoje à tarde mesmo eu dei aula, né, a um 7º, 8º ano, é o que eu vou dizendo com eles até o dia 31. Continue os seus estudos, continue acreditando que 2021, com certeza, coisas melhores acontecerão. E não importa onde você mora, que tudo vai mudar para melhor. A gente agradece, Jorge, um abraço, tamo junto. Aí, ó, história aí de superação. Um abraço para todos. Eu que agradeço por esse espaço que você me concedeu no seu canal e que eu sei que vai ajudar muitas outras pessoas com essa minha história de luta, de superação e de dificuldade. Então hoje, né, que é 14 de dezembro de 2020, eu estou contando essa vitória aqui. Há exatamente 9 anos atrás, né, eu estava me formando na FAFICA, com as turmas de letras, de pedagogia, estavam lá pessoas queridas, eu estava lá agradecendo a Deus por essa vitória, pelo fato da gente ter acreditado em nós mesmos e em uma educação melhor. Então, lhe agradeço por esse espaço, por essa homenagem e que tendo outras oportunidades, eu estarei em faculdades, estarei nas rádios, também transmitindo essa mensagem positiva por uma educação melhor. Então, se você tiver uma oportunidade na vida, segure, né? Segura a chance. Um abraço para todos.